dia, quarta-feira. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto da semana passada. Nós começamos a falar sobre a luz e agora nós vamos observar a luz e os objetos. Na disciplina de ciências, nós iremos trabalhar da página 189 à página 193 e as mais atividades na página 237, número 1 e 2. Então, vamos iniciar a nossa leitura. A luz e os objetos. Circule na cena a seguir os objetos que emitem luz. Então, nós temos essa cena e nós temos aqui dois objetos que emitem luz. Então, observem rapidamente, pensem aí, quais desses dois objetos emitem luz? Quem pensou na televisão e na lâmpada está correto. Então, vocês vão circular a televisão e a lâmpada. A lâmpada ela está acesa, está emitindo luz para que o ambiente fique iluminado. E a televisão ela está ligada e ela emite luz através da sua tela. Uma fonte de luz natural ou artificial também pode ser chamada corpo luminoso, pois é capaz de emitir luz própria. O televisor ligado e a lâmpada elétrica acesa na cena são exemplos de corpos luminosos. Então, corpos luminosos são aqueles capazes de emitir luz própria. Além deles, podemos citar o Sol e outras estrelas. E as velas acesas, as lanternas ligadas, entre outros exemplos. Já um corpo iluminado é aquele que não emite luz própria. Um exemplo disso é o sofá, o tapete, o livro e as pessoas da cena. Eles são iluminados, eles estão sendo iluminados pela luz que está acesa. Então, vamos responder a questão aí embaixo. Vimos que um livro é um corpo iluminado. Como é possível lermos um livro se ele não emite luz? Então, nesse caso, nós vimos que o corpo iluminado ele não emite luz, mas ele pode receber ou refletir a luz de um corpo luminoso. Nesse caso aqui da cena, o livro ele está recebendo a luminosidade da lâmpada que está acesa. Então, é isso que nós vamos colocar aqui na nossa perguntinha. Então, por que nós conseguimos ler o livro? Porque ele recebe ou reflete a luz de um corpo luminoso. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Conseguimos enxergar os corpos iluminados em um ambiente quando eles recebem luz de um corpo luminoso. Na cena anterior, a pessoa consegue ler o livro porque ele está sendo iluminado, principalmente pela lâmpada elétrica acesa. Então, aqui nós temos um exemplo mostrando para a gente como que acontece essa reflexão da luz até chegar aos nossos olhos, tá bom? Então, vamos prestar atenção, acompanhe a imagem pelas letrinhas conforme a tia for lendo a descrição. Letra A. Parte da luz que atinge o livro é refletida e chega ao olho humano. Então, nós estamos vendo aqui, né? Refletindo no livro e chega ao olho humano, que é aqui a letra A. A luz que chega ao olho humano atravessa a pupila e outras estruturas desse órgão e atingem a retina. Então, a pupila está aqui, a luz penetra e até chegar aqui na retina. Quando a luz atinge a retina, a pessoa enxerga o livro. Então, tem todo um processo. Primeiro, a luz reflete no livro, depois chega aos olhos, passa pela pupila, atinge a retina, que é essa parte aqui, até nós enxergarmos. Ao atingir um corpo iluminado, a luz pode atravessá-lo ou não.
Isso depende do material e da espessura do corpo. Veja a seguir. Então, vamos prestar atenção que nós temos 3 tipos de material e em cada material nós conseguimos ver de maneiras diferentes. Primeiro, nós vamos falar dos opacos. Os opacos são aquele material que bloqueiam, vou até aqui passar um lápis para grifar. Então, ó, bloqueiam a passagem da luz. Quando isso acontece, nós chamamos de opacos. E o que acontece? Aqui nesse caso nós temos um apontador, ele está atrás dessa superfície branca. Então, nós não conseguimos enxergar através dos materiais opacos. Então, se esse apontador tivesse por completo aí atrás, nós não enxergaríamos esse material. Então, nós falamos que materiais que bloqueiam a passagem da luz, que incide sobre eles, são chamados opacos. Não conseguimos enxergar através de materiais opacos. No segundo exemplo, nós vamos falar sobre os translúcidos. Os translúcidos são aqueles materiais que permitem a passagem de parte da luz. Então, a luz ela não passa por completo. E nós chamamos de translúcidos. Nesse tipo de material translúcidos, nós não conseguimos enxergar nitidamente através de materiais translúcidos, ou seja, fica um pouco embaçado. E, por último, nós temos os materiais chamados transparentes, que ele permite a passagem de luz, então passa completamente. Nós chamamos de materiais transparentes. Então, aqui vocês podem estar vendo, né? Nós temos primeiro essa superfície opaca que não dá para enxergar através do material. Nós temos os translúcidos que passa parte da luz e nós não conseguimos enxergar nitidamente, mas estamos enxergando. E nós temos o material transparente, ó. Então, o apontador foi colocado atrás de um material transparente. E nesse material nós conseguimos enxergar nitidamente as coisas, sem nenhuma dificuldade. Vamos para a próxima página, página 191. O bloqueio da passagem da luz por materiais opacos e translúcidos resulta na formação de sombras. Para que a sombra se forme, são necessários uma fonte de luz, como o sol ou uma lâmpada elétrica acesa. Um corpo opaco e um anteparo pode-se projetar a sombra. Veja a seguir como ocorre a formação da sombra no teatro de sombras. Então, vamos ver como que acontece, que foi aquela imagem na abertura do nosso capítulo. Então, nessa imagem, na situação abaixo, nós temos uma fonte de luz, que é a lanterna, e essa fonte de luz ela está iluminando aqui. Nos locais onde a luz foi bloqueada, forma-se a sombra do anteparo, corpo opaco que bloqueia a passagem da luz. Então, bloqueou a passagem da luz, automaticamente formou-se a sombra. A luz que incide sobre os corpos opacos e translúcidos podem ser refletida mudando a sua trajetória. Essa interação da luz com os objetos é essencial para enxergarmos o que está ao nosso redor. Os espelhos têm superfícies lisas e polidas, por isso refletem a maior parte da luz que incide sobre eles. Então, quando nós vamos nos olhar no espelho, ele reflete a nossa imagem. Isso porque a luz ela incide sobre a superfície. Então, vamos ver como que acontece no espelho. Essa interação da luz com o espelho, por exemplo, possibilita que nos enxerguemos nele. Então, aqui, ó, os raios de luz paralelos entre si incidem na superfície do espelho. Aqui é o espelho, essa parte azul. E o que acontece? A luz, ela volta, ó, ela desce
e ela volta. Se o espelho for plano, esses raios de luz são refletidos, mantendo a orientação. Então, por isso que nós conseguimos enxergar o nosso reflexo no espelho, porque a luz bate aqui, mas ao mesmo tempo ela volta. Então, nós conseguimos nos enxergar. Agora, vamos para as atividades, tá bom? Para fazer essa atividade, é relacionada àquela primeira parte do texto que nós lemos, falando sobre como que acontece quando a luz reflete no material, depois ela passa por uma parte dos nossos olhos, até chegar na outra para a gente enxergar. Então, número 1. Assinale a ilustração que representa corretamente a trajetória da luz emitida pela lâmpada elétrica que permite a Bruno enxergar a revista. Então, primeiro, nós temos essa cena. A luz reflete no olho do menino e vai para o livro. Será que é correto? A luz reflete no livro, depois vai para os olhos do menino. A luz reflete no livro e nos olhos do menino ao mesmo tempo para enxergar o livro. Ou o primeiro menino enxerga o livro para depois a luz ir para a superfície que está ligada. Então, vocês vão voltar lá naquela página que a tia explicou sobre a retina, sobre a pupila, direitinho, e vão marcar X na opção correta, como que acontece essa representação até enxergar a revista, tá bom? Número 2. A luz é essencial para enxergarmos o que está ao nosso redor. No entanto, é preciso ter alguns hábitos para manter a saúde visual, então a saúde dos nossos olhos. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pintar os quadros daqueles que ajudam a manter a saúde visual. Então, nós temos várias coisas aqui que são importantes para manter a nossa saúde visual, uma saúde boa. Vocês vão pintar os que estão corretos, para a gente prevenir a nossa saúde visual. Então, eu tenho não olhar diretamente para o sol, dar preferência para ambientes pouco iluminados para fazer leitura, utilizar óculos de sol, não utilizar óculos de sol, evitar ambientes muito iluminados, fazer leituras em ambientes bem iluminados, evitar o uso excessivo de aparelhos eletrônicos que emitem luz como computadores e telefones celulares e passar protetor solar nos olhos. Então, vocês vão pintar apenas o que ajuda a ter hábitos para manter a saúde visual, tá bom? Questão número 3. Leia a seguir o experimento realizado por Marcela e seus colegas e responda as questões propostas. Marcela e seus colegas fecharam as cortinas da sala de aula. Em seguida, apontaram uma lanterna acesa para 4 objetos diferentes: um prato de cerâmica, um recipiente de vidro transparente, papel manteiga e espelho. Então, com base naquelas informações que a tia falou sobre os materiais opacos, translúcidos e transparentes, vocês vão ter que escrever o número de cada objeto da coluna esquerda no quadro do esquema que representa o comportamento da luz quando incide cada um deles. Então, aqui, nós temos o prato de cerâmica, o espelho, o papel manteiga e o recipiente de vidro transparente. Então, o que vocês vão fazer? Eles estão numerados de 1 a 4. Se eu pegar o prato de cerâmica, será que a luz ela vai refletir um pouco e vai passar? Será que a luz vai passar completamente? Será que vai impedir totalmente? Ou será que ela vai refletir o meu reflexo? Então, o prato de cerâmica, vocês vão prestar atenção e vão fazer, tá bom? Depois, vocês vão fazer a mesma coisa com o espelho, com papel manteiga e o recipiente de vidro transparente. Não tá difícil, tá, turma? É só vocês observarem bem,
Quem tiver esses materiais em casa pode estar fazendo a experiência para ver o que vai acontecer, tá bom? E agora, para finalizar, nós vamos para as mais atividades na página 237. Mais atividades, questão número 1. Observe a imagem ao lado. Letra A, o que está indicando? A letra A, o que está mostrando aqui pra gente? O que é isso? Aí vocês vão escrever aqui para mim. Letra B, a criança, ela atua nessa cena como corpo opaco, que é aquele que bloqueia a passagem da luz e forma uma sombra. É um translúcido quando apenas uma parte da luz passa e nós não conseguimos ver nitidamente, ou um corpo transparente. Ou seja, o corpo transparente é aquele que nós conseguimos enxergar nitidamente, porque ocorre a passagem da luz. Então, essa criança aí nessa cena está formando a sombra. Ela é um corpo opaco, translúcido ou transparente? Quem tiver dúvida, volta lá naquela questão onde tem a lanterna com teatro de sombras, tá bom? Aí vocês vão ver qual tipo de corpo que é e vão escrever o porquê. Vamos para a questão número 2. Observe a imagem ao lado. Letra A. Identifique cada um dos materiais indicados na imagem como opaco, translúcido ou transparente. Então, aqui nós temos essa cena. Nessa parte aqui, nós temos um corpo translúcido ou um corpo opaco? Nós já vimos que transparente não tem, né? Porque nós não estamos vendo nitidamente. Então, vocês vão ficar apenas com essas duas opções, tá bom? O opaco e o translúcido. Então, essa parte aqui, essa pota, você está conseguindo enxergar bem essa moça lá dentro? Aí, vocês vão colocar se é translúcido ou opaco. E aqui, a maçaneta, a gente está conseguindo enxergar bem. Ele é translúcido ou opaco? Tá bom? Então, ó, letra B. Converse com seus colegas sobre os motivos de não conseguirmos enxergar nitidamente a pessoa na imagem. Então, por que nós não estamos conseguindo enxergar essa pessoa? Porque o material da porta, ele é translúcido. É aquele que apenas passa uma parte da luz. Então, é aqui que vocês vão colocar essa resposta, tá bom? Porque o material da porta é translúcido. Tá bom, turma? Por hoje é só. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem para a tia, não é difícil, tá bom? É só vocês lerem com calma, com atenção. E vocês podem estar fazendo experiências em casa, pegar um material, uma lanterna, colocar e ver se esse corpo é um opaco, translúcido ou transparente. Beijinho, turma. Até amanhã com a disciplina de História.